Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre vala de infiltração, principais conceitos, detalhes de projeto e dimensionamento. A vala de infiltração é um sistema de disposição final que recebe o efluente já tratado do nosso filtro anaeróbio ou de outro elemento de tratamento e faz a destinação para infiltração no nosso solo. E a vala é o sistema de infiltração na horizontal, diferente do nosso sumidouro. Tá? É muito similar ao funcionamento, que os dois funcionam para infiltrar o efluente tratado no solo, mas o sumidouro é um sistema de filtração e infiltração na vertical, ok? Aqui eu tenho uma planta baixa, então primeiro eu tenho aqui uma caixa de distribuição, tá? Como se fosse uma caixa de dispersão que vai receber o nosso efluente vindo aí provavelmente de um filtro anaeróbio. Vai cair nessa caixa de distribuição e essa caixa vai ser responsável por direcionar o nosso efluente para duas valas. Tá? Aqui é em planta baixa, então aqui eu tenho uma vala de infiltração e aqui em planta baixa eu tenho outra vala de infiltração. Se eu olhar um corte longitudinal, pessoal, nesse sentido, eu vou ter esse desenho aqui. Então está aqui a nossa caixa de distribuição e aqui está a nossa vala, com uma ventilação no começo e uma ventilação no final. Aqui eu tenho um corte transversal, que é nesse sentido aqui, ó, para a gente entender como funciona a nossa vala. Tá? Então eu tenho uma tubulação que está vindo do nosso sistema de tratamento. Essa tubulação é cheia de furos, tá? Ela é toda perfurada. O nosso efluente, quando cai nessa tubulação perfurada, ela vai tender a passar por essa brita até chegar em contato com o solo e infiltrar para o nosso solo. Tá? Então esse é o fluxo do nosso efluente. Ok? Então vamos para alguns detalhes projetuais e construtivos da nossa vala. A NBR que trata sobre vala de filtração é a NBR 17076, mais precisamente no anexo L. Tá? Alguns detalhes da nossa vala. O fundo, as paredes, a lateral e o topo da vala devem ser revestidos com manta geotextil. Tá? Então quando forem fazer a escavação da vala de filtração, aqui é um corte, na hora que fizer a escavação, nós temos que colocar aqui, ó, uma manta geotextil. Ok? Depois que colocou essa manta, a gente preenche de brita, né? Bota a tubulação, executa a nossa vala e depois a gente fecha, essa aba que dobrou, a gente fecha e dobra aqui fica totalmente fechado a nossa vala de filtração, ok? E essa manta geotextil, ela é responsável por permitir que apenas líquidos passem, tá? E não partes sólidas. Então todo o efluente que cai aqui nessa vala vai conseguir passar para o nosso solo. Porém areias ou solos menores que tem aqui no nosso terreno natural não vão conseguir adentrar a nossa vala. Certo? Então para isso que serve a nossa manta geotextil no sistema de valas de infiltração. As valas de infiltração elas devem ser construídas com uma sobrelevação na superfície da vala. Então depois que nós fizermos a execução da vala, tá? A gente não pode compactar o solo ao redor, nem compactar a própria vala. Nós jogamos um pouco de reaterro na parte superior da vala. Tá? E esse reaterro a gente deixa uma sobrelevação. Tá? Tanto para destacar onde está a nossa vala, como também para impedir que partes de chuva cheguem a acumular diretamente na nossa vala. Ok? Devemos prever na nossa vala um sistema de ventilação / exaustão. Então, onde nós temos a nossa vala, nós temos que colocar um T com uma tubulação direcionando para cima, com um sistema de ventilação, tanto no início da vala quanto no final da vala. E essa ventilação, pessoal, nós temos que fazer um tratamento, olha, com tela anti-inseto. Tá? Então, no topo dessa tubulação, que vai estar em contato com o ar, né, com a atmosfera, a gente vai colocar uma tela anti-inseto e fechar com uma abraçadeira para insetos não entrar dentro dessa nossa ventilação. É recomendado que seja utilizado diâmetros mínimos de 100 milímetros, tá, para os tubos de distribuição. E os tubos eles devem conter furos laterais de 10 milímetros espaçados uniformemente em toda a distribuição do tubo. Então eu tenho aqui ó, o nosso sistema de tratamento, vamos olhar esse corte aqui embaixo. Nesse sistema de tratamento, o nosso efluente vai cair para uma caixa de distribuição, ok? E essa caixa de distribuição vai distribuir para as duas valas, ok?
Então, nosso esgoto vai ser direcionado para a vala. Quando chegar na minha vala, eu tenho que ter furos aqui, ó. Toda essa minha tubulação vai ser toda furada, ok? Porque é através desses furos que o efluente vai entrar em contato com o solo. A declividade do nosso tubo tem que ser na proporção de 1:300 ou 1:500, tá? Então essa minha tubulação aqui, ela tem que ter uma inclinação nesse sentido, ok? Para dar queda para a nossa tubulação. E essa queda tem que ser na ordem de 1:300 ou de 1:500. O material de enchimento da nossa vala pode ser em brita número 3 ou em pedras com características similares. Então, quando formos fazer a escavação da nossa vala, colocamos a manta geotêxtil, nós preenchemos a vala com brita, ok? A distância em planta dos eixos centrais das valas não deve ser inferior a 2 metros. Então, imagina aqui, eu tenho duas valas, eu vou passar uma linha aqui de um eixo, certo? Essa distância do eixo de uma vala para outra não pode ser inferior a 2 metros. O comprimento máximo de cada vala de filtração não deve ser superior a 30 metros. Então eu tenho aqui o nosso corte longitudinal. A nossa vala, ela não pode ser superior, pessoal, a 30 metros de comprimento. Tá? Então, se no seu cálculo você calculou uma vala de 40 metros, você tem que dividir em mais valas. Tá? O máximo comprimento que pode ter em cada vala é de 30 metros. Lembrando também que as valas devem ser projetadas prevendo a alternância de uso delas. Tá? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre esse detalhe. Distância mínima do aquífero. Então, quando nós estamos fazendo a nossa vala de infiltração, a parte inferior da nossa vala, ela tem que estar sempre acima, tá, de 1,5 metro de distância do nosso aquífero. Como nós vamos saber qual é essa profundidade, onde está esse aquífero? Através de sondagem do solo. Então, olhando aqui nosso desenho aqui embaixo, isso também é um corte, tá, transversal. Eu tenho aqui a nossa caixa de distribuição sendo ligadas a 3 valas. Então, o fundo dessas valas tem que estar numa distância superior a 1,5 metro, tá, pessoal? Tem que estar superior a 1,5 metro. E aqui seria uma representação do nosso aquífero. Certo? A nossa vala de infiltração, ela tem que ser projetada prevendo sempre a alternância de uso, ok? Então, lá no item L.3.5, diz que para a manutenção da condição aeróbia no interior da nossa vala de filtração e degradação da área comatada do solo, deve ser previsto o uso alternado das valas, ok? O número mínimo de valas deve ser 2 e cada vala deve corresponder a 100% da capacidade total necessária. Pode-se optar por 3 valas, cada uma com 50% da capacidade total, ok? Então, como assim? Você está realizando seu projeto e você identificou que no seu dimensionamento precisa de uma vala de 20 metros. Logo, você vai ter que usar 2 valas de 20 metros no seu projeto, ok? E essa vala nós temos que prever uma alternância de uso. Como que seria isso, Salatiel? Então imagina que se fossem só 2 valas. Eu tenho aqui a minha caixa de distribuição, tá? E essa minha caixa de distribuição, eu tenho uma tubulação de esgoto que sai para a primeira vala e eu tenho uma tubulação de esgoto que sai para a segunda vala, certo? As 2 valas estão com 100% da capacidade total. Então, o que a norma está querendo passar para a gente? Que durante um uso aí de 6 meses, nós vamos deixar um cap fechando a tubulação que guia o efluente para a nossa primeira vala e vamos deixar aberto a tubulação que guia para a segunda vala. Então, todo o efluente que vier do sistema de tratamento cair nessa caixa de distribuição, ele vai ser guiado diretamente para essa segunda vala. Então, esse uso vai ser corrente durante 6 meses. Passou 6 meses, o usuário vai ter que vir, retirar o cap dessa caixa de distribuição e colocar nessa outra tubulação aqui. Tá? Ele fazendo isso, ele vai, né,
permitir que o efluente que vem do nosso sistema de tratamento não vá mais para a segunda vala, que ela vai entrar agora no descanso. Esse nosso efluente vai ser direcionado para a primeira vala. Então o usuário vai ter que fazer essa alternância de uso a cada 6 meses, tá bom? Isso é o que a NBR 17076, né, que foi atualizada, foi criada, na verdade, agora em 2024, traz para a gente, certo? Cuidados com águas pluviais. Então, o item L.3.6 diz para a gente que nós devemos evitar o ingresso de águas pluviais para o interior das valas de infiltração, visando minimizar o arraste de micro-organismos patogênicos retidos no solo. Tá? Então, o que acontece? Quando nós vamos fazer a nossa vala, lógico que a água da chuva vai entrar, vai infiltrar, vai entrar um pouquinho assim na vala, mas a gente tem que sempre pensar na possibilidade máxima de proibir que essa água entre dentro da nossa vala e faça o arraste desses micro-organismos, ok? Então, para entender um pouquinho melhor, eu tenho aqui a nossa planta baixa, com a nossa caixa de distribuição, eu tenho 3 valas. Repara que aparentemente essas valas estão posicionadas próximo a um talude ou próximo a uma diferença de níveis, né? Aqui eu tenho a cota topográfica. A cota não, né? A curva de nível. Aqui é uma curva de nível, aqui eu tenho a representação de outra, aqui eu tenho a representação de mais uma e aqui no final outra. Então repara que no projeto foi adicionado uma canaleta, olha, contornando toda a nossa vala de infiltração. Tá? E essa canaleta justamente entrou, né, para nos auxiliar nessa questão de proibir que a água da chuva entre e faça o arraste desses micro-organismos. Então toda a chuva que cair aqui na parte fora dessa canaleta, a gente tem que analisar a topografia da região, né? Imagina que se toda essa chuva fosse guiada para a nossa vala de filtração, né, aí sim nós teríamos essa nossa canaleta que ia coletar essa água da chuva que está vindo por escoamento superficial e fazer uma direção, né, de desviar para outro local. Se nós olharmos esse corte A, vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais. Então, olhando aqui o corte A, pessoal, eu tenho lá a parte superior, a nossa caixa de distribuição, e essa caixa de distribuição eu tenho tubulações que conectam as 3 valas. Então, repara que aqui na parte superior foi feita uma canaleta e ainda também um ressalto aqui com aterro. Então, toda a água da chuva que vai vir, nesse caso, através do escoamento superficial, vai cair nessa canaleta e vai acabar sendo direcionado para as laterais, né? Aí, então essa água da chuva não vai estar atrapalhando tanto as nossas valas de infiltração. Ok? Então vamos fazer o dimensionamento de uma vala de infiltração? Para fazer o dimensionamento da vala é muito similar ao dimensionamento do nosso sumidouro, ok? Primeiro nós precisamos encontrar a área necessária de infiltração do solo e depois o nosso comprimento. A fórmula para encontrar a nossa área de infiltração é Q dividido por CI, onde Q é a nossa contribuição de esgoto total da edificação e CI é o nosso coeficiente de infiltração do solo. Tá? NBR 17076 e tem o método também da FUNASA que mostra para a gente como nós encontramos os coeficientes de infiltração do solo. Okay? Cada solo consegue absorver o efluente, absorver a água de maneiras diferentes, né? Os solos eles são heterogêneos. Encontrando a nossa área de infiltração, fazendo essa divisão, nós encontramos o nosso comprimento, ok? L é o comprimento da nossa vala, a INF é a nossa área de infiltração, que vai ser dividida pela somatória de S1, S2 e S3. S1, S2 e S3 é a somatória das paredes laterais e o fundo da nossa vala de infiltração, tá? Então imagina que a região onde eu vou ter a nossa superfície de contato, né? É onde o nosso efluente vai conseguir entrar em contato com o solo e fazer as devidas infiltrações. Ok? Aqui a nossa vala está retangular, mas se fosse uma vala, por exemplo, trapezoidal, né, tudo bem. Também teria a mesma S1, S2, S3. Certo? Fazendo o dimensionamento. Então nós vamos dimensionar uma vala de infiltração para uma residência de padrão alto com 3/4. Então se uma residência padrão alto de 3/4, se tem 3/4, nós vamos considerar 6 habitantes. Se é uma residência de padrão alto,
nós vamos considerar que a contribuição de esgoto é de 160 litros. Isso aqui, pessoal, você pode também retirar da NBR 17076 ou você pode tirar essa informação da concessionária de água e esgoto da sua cidade, ok? Neste exemplo, nós vamos considerar o nosso coeficiente de infiltração de 0,053 metros cúbicos por metros quadrados dia, ok? A nossa contribuição total dessa edificação vai ser a multiplicação da quantidade de habitantes vezes a contribuição de cada habitante. Então são 6 usuários nessa edificação, 6 habitantes, e a contribuição unitária é de 0,16 metros cúbicos. Fazendo essa multiplicação, a gente encontra o valor de 0,96 metros cúbicos por dia. Então a gente vai aplicar lá na fórmula da área de infiltração. Então, para encontrar a nossa área de infiltração vai ser igual à nossa contribuição total, que é de 0,96, dividido pelo coeficiente de infiltração, que é 0,053. Logo, a nossa área de infiltração para esse projeto seria de 18,11 metros quadrados. Então, o que esse valor traz para a gente? Olha, tanto se fosse um sumidouro como se fosse uma vala, essa informação está dizendo para a gente o seguinte: para infiltrar essa contribuição total de esgoto dessa edificação para esse tipo de solo, eu preciso de uma área de 18,11 metros quadrados. Então, se você fosse fazer um sumidouro, o sumidouro ele é circular. Então, você só precisaria pegar a área das paredes do sumidouro, né, do círculo. E aí você encontraria a área necessária. Aqui, como é uma vala, é a mesma ideia. Nós precisamos encontrar uma área necessária para fazer essa infiltração, só que através de vala. Eu vou considerar, na verdade, né, o primeiro passo é considerações da nossa vala. Deixa eu me tirar aqui. Eu vou considerar que a nossa vala ela vai ter S1, S2 e S3 igual a 60 centímetros. Então ela é 0,6 por 0,6 por 0,6. Ok? Fazendo essas considerações, nós vamos aplicar lá naquela formulazinha, onde L é igual a nossa área de infiltração, que é 18,11, dividido pela somatória das faces da nossa vala de infiltração, que é dividido por 0,6 mais 0,6 mais 0,6, ok? Que daria 1,8. Então, o nosso comprimento total é igual a 18,11 dividido por 1,8. Logo, o comprimento total seria de 10,06. Lembrando, devido à alternância de uso, nós deveríamos adotar 2 valas de 10 metros, né? Ou nós poderíamos adotar 3 valas de 5 metros. Se você chegou aqui no final do vídeo, gostaria que você deixasse uma curtida no vídeo, que ajuda a gente a estar produzindo mais, trazer novos vídeos para vocês. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e pode deixar aqui na parte dos comentários dúvidas que vocês tiveram sobre essa aula ou até mesmo sugestões para novos vídeos. Aproveito também para destacar que nós temos um curso totalmente focado a essa parte de tratamento de esgotos de médio e pequeno porte, tá? Onde o nosso foco é fossa, filtro e sumidouro, mas também dentro do nosso curso a gente aborda sobre valas de infiltração.